Antes que qualquer coisa existisse, antes que houvesse estrelas, planetas, oceanos ou mesmo a ideia de tempo, havia o vazio primordial. Esse vazio, no entanto, não era o nada absoluto como imaginamos hoje, mas sim uma imensidão carregada de potência, um oceano invisível, onde todas as formas do existir repousavam adormecidas, aguardando o instante certo para despertar. Na tradição hebraica, esse vazio aparece logo nas primeiras linhas do Gênesis, quando se diz que a terra estava sem forma e vazia. Em hebraico, tohu vabohu. Essa expressão, longe de significar apenas o caos, aponta para um estado anterior à ordem, uma realidade em que tudo estava misturado, sem distinções, sem começo e sem fim. O caos primordial era, portanto, uma condição fértil, uma matriz que continha em si o germe de tudo o que viria a se manifestar. No Antigo Egito, encontramos uma imagem semelhante, o Num, o grande oceano cósmico, sem limites e sem direção. Para os egípcios, antes que os deuses organizassem o mundo, havia apenas esse mar infinito de águas escuras e profundas. O Num não era um inimigo, mas o estado natural do qual tudo emergia. Era o silêncio antes da primeira palavra, a escuridão antes da primeira centelha de luz. Já os hindus, nos hinos do Rig Veda, descrevem o início do cosmos como uma espécie de não existência. Não havia morte nem imortalidade, não havia noite nem dia, apenas o nada brâmico, um estado sem dualidade, onde não havia sequer o conceito de dentro e fora. Dessa ausência absoluta, o primeiro desejo despertou, e, com ele, a criação começou. É como se o universo tivesse surgido de um impulso interior, de uma vontade silenciosa de se tornar visível. O curioso é que, por mais distantes que estivessem essas culturas, todas elas falavam de uma mesma experiência, um estado primordial que antecede a ordem cósmica. Alguns chamavam de caos, outros de oceano, outros de vazio ou de silêncio. Mas todos reconheciam que antes do mundo que conhecemos havia algo incomensurável, inominável, que não podia ser medido pelos parâmetros humanos. E aqui surge uma questão profunda. Se esse vazio não era exatamente o nada, mas sim um campo de possibilidades, não seria ele a própria matriz da consciência? A ciência moderna, ao estudar a origem do universo, também encontra um paralelo interessante. O que chamamos de vácuo quântico não é vazio, mas um campo vibrante, onde partículas surgem e desaparecem o tempo todo. Em outras palavras, até mesmo no que parece nada, há um movimento sutil, invisível, que sustenta a existência. O vazio primordial pode ser entendido, então, como o útero cósmico. Assim como o ventre materno guarda em silêncio a vida antes do nascimento, o caos original guardava o universo antes de se revelar. A criação não surge como um ato de violência contra o nada, mas como o desdobrar de algo que sempre esteve ali latente. Esse tema também é comum nas tradições místicas. Os cabalistas, por exemplo, descrevem que antes de tudo havia apenas a luz infinita, chamada Ein Sof. Para que o universo pudesse existir, essa luz precisou se contrair, abrindo um espaço vazio, o Tzimtzum, dentro do qual a criação pôde acontecer. Aqui, o vazio não é falta, mas condição necessária para que a vida se manifeste. Podemos ver, portanto, que o vazio primordial não deve ser encarado com medo, mas com reverência. Ele não é destruição, mas sim a origem. Ele não é ausência, mas sim potência. É o estado em que tudo existe ao mesmo tempo e nada se diferencia. É a tela em branco onde a pintura do universo começa a ser desenhada. E talvez essa ideia não seja apenas um mito distante. Dentro de nós também existe um vazio semelhante. Quando silenciamos a mente, quando nos retiramos do turbilhão de pensamentos, acessamos esse espaço interno que não é vazio, mas cheio de possibilidades. É nele que surgem a inspiração, a criatividade e até mesmo a sensação de conexão com algo maior. Assim, ao olhar para o mito do caos primordial, não estamos apenas contemplando um evento cósmico do passado distante. Estamos, na verdade, reconhecendo um reflexo de nossa própria essência, porque, da mesma forma que o universo nasceu desse oceano invisível, também nós nascemos de um espaço oculto que carregava em si a promessa da vida. O vazio primordial
é, portanto, o grande mistério. Não é o fim, nem o começo, mas o intervalo entre ambos. É o silêncio que precede a música, o escuro que prepara os olhos para a luz, o instante em que tudo ainda pode ser. E talvez seja justamente nesse vazio que os antigos criadores despertaram, prontos para moldar o cosmos e dar forma ao que até então existia apenas como sonho. Se o vazio primordial era o útero do cosmos, então os primeiros criadores foram aqueles que deram o passo decisivo, transformar o caos em ordem, o informe em forma, o silêncio em palavra. Eles surgem em quase todas as tradições antigas, não como uma figura solitária, mas como uma assembleia de consciências poderosas, cada qual desempenhando um papel específico no drama da criação. Na antiga Suméria, considerada o berço de algumas das mais antigas narrativas da humanidade, encontramos os Anunnaki. Esses seres celestes não eram apenas deuses distantes, mas arquitetos da ordem. De acordo com os mitos, eles desceram do céu para organizar a terra, separar as águas, erguer montanhas e moldar a vida. Alguns textos sugerem que sua função não era apenas cósmica, mas também social: estabelecer leis, ensinar a agricultura, transmitir conhecimento. Eram criadores no sentido pleno, moldadores tanto da natureza quanto da civilização. No Egito Antigo, o papel dos criadores se fragmenta em diferentes divindades que representam aspectos fundamentais da realidade. O deus Atum, por exemplo, emergiu solitário das águas do Num e, ao pronunciar o seu próprio nome, deu início à manifestação. Em outros relatos, o deus Ptah, através da força da mente e da palavra, imaginou e trouxe à existência tudo o que existe. Para os egípcios, a criação não era um ato mecânico, mas um processo espiritual, primeiro pensado no coração, depois falado pela boca. Assim, os criadores eram também engenheiros da consciência, moldando o real pela intenção e pelo verbo. Já no mundo grego, encontramos os titãs e as primeiras divindades cósmicas. Antes mesmo de Zeus e os olímpicos dominarem o panteão, havia figuras como Gaia, a terra, Urano, o céu, e Nix, a noite. Eles não eram apenas personagens míticos, mas personificações de forças universais. Gaia não é apenas uma deusa, mas a própria terra primordial. Urano não é apenas um deus, mas o domo estrelado que cobre o mundo. A criação, nesse sentido, foi o surgimento dessas entidades cósmicas que davam contorno e estrutura ao que antes era amorfo. Entre os gnósticos, surgidos nos primeiros séculos da era cristã, a narrativa é ainda mais sofisticada. Para eles, o universo nasceu da emanação de camadas de consciência chamadas eons, que se desdobravam a partir da fonte suprema, o Uno. Cada eon representava uma qualidade espiritual, como sabedoria, verdade, vida ou eternidade, e juntos eles compunham o pleroma, a plenitude divina. Aqui, os criadores não são deuses guerreiros ou artesãos celestes, mas arquétipos vivos, expressões da própria mente divina. Perceba que em todas essas tradições, a criação não é um evento solitário. Não existe apenas um ser isolado que decide, sozinho, criar o cosmos. Pelo contrário, o nascimento do universo parece ter sido uma obra coletiva, um projeto conjunto em que diferentes inteligências, forças ou divindades atuaram em harmonia ou em conflito para dar forma ao que conhecemos. É como se o universo fosse uma obra de arte pintada por várias mãos, cada uma deixando sua marca única. Mas por que tantas culturas falariam de múltiplos criadores? Talvez porque a própria realidade seja complexa demais para ser atribuída a um único agente. Assim como a vida na Terra depende da interação de elementos, climas, ecossistemas e incontáveis variáveis, também o cosmos, em sua vastidão, só poderia ter surgido de uma rede de forças em cooperação. Se olharmos para as tradições indígenas de várias partes do mundo, essa ideia se repete. Povos nativos da América falam de espíritos criadores que trabalharam juntos para moldar rios, montanhas e florestas. Entre os maias, por exemplo, os deuses criadores se reuniram em conselho para decidir de que substância fariam os primeiros humanos. Primeiro tentaram com barro, depois com madeira, até finalmente escolher o milho, alimento sagrado.
Essa narrativa sugere que a criação não foi perfeita de imediato, mas fruto de tentativas, erros e aprimoramentos. Um processo de experimentação cósmica. Curiosamente, a própria ciência moderna, ao observar o universo, encontra ecos dessa ideia. Hoje sabemos que a realidade não é governada por uma única lei, mas por uma teia de princípios interligados: gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, campos quânticos. Cada lei é como um criador invisível, colaborando para manter o equilíbrio do cosmos. O universo, em última instância, é o resultado de múltiplas inteligências que se expressam em linguagem matemática. Mas há um ponto ainda mais intrigante. Muitos desses mitos afirmam que os criadores não desapareceram após a formação do mundo. Alguns acreditam que eles se retiraram para além do véu, observando de longe, enquanto outros textos sugerem que permanecem ativos, invisíveis, guiando ou testando a humanidade. Em certas tradições esotéricas, eles são descritos como arquitetos ocultos, seres que ainda hoje supervisionam a evolução da vida, intervindo apenas quando necessário. E isso nos leva a uma pergunta inevitável: se existem criadores além do Gênesis, além do Deus único que a tradição judaico-cristã preservou, será que a nossa história foi simplificada, reduzida, para caber em narrativas mais fáceis de controlar? Será que as religiões oficiais apagaram a memória desses criadores antigos, transformando uma multiplicidade em unidade? O que sabemos é que, em cada cultura, os primeiros criadores foram descritos como portadores de ordem. Eles não surgiram do nada, mas se revelaram como agentes de transição entre o caos e a harmonia. Foram eles que estabeleceram os pilares invisíveis da realidade, definindo o céu e a terra, a luz e a escuridão, o tempo e o espaço. Sem eles, não haveria cosmos, apenas um oceano sem direção. No fim, talvez esses criadores não sejam apenas personagens de lendas. Talvez sejam símbolos de forças cósmicas ainda ativas, ou até arquétipos que vivem dentro de nós. Afinal, cada vez que organizamos o caos da nossa vida, cada vez que transformamos confusão em clareza, estamos repetindo o gesto dos primeiros criadores, trazendo ordem ao vazio. Se no começo havia o vazio, e depois surgiram os primeiros criadores, resta uma pergunta essencial: como o universo foi moldado? Como o caos primordial se tornou luz, matéria, vida e consciência? A resposta, repetida em tradições de diferentes culturas, é surpreendente. O cosmos não nasceu de martelos e ferramentas, mas de som, vibração e palavra. Na visão antiga, a criação foi um ato profundamente ligado à linguagem. Antes da matéria, veio a informação. Antes da forma, veio a vibração. O universo não começou com tijolos cósmicos, mas com a música invisível que dá ritmo e harmonia à realidade. Na tradição bíblica, o Gênesis nos traz um exemplo poderoso. Deus não pega a argila para moldar os céus. Ele fala: haja luz, e a luz acontece. Esse faça-se não é apenas uma ordem, mas o som primordial que organiza o caos. Não se trata de palavras no sentido humano, mas de uma linguagem cósmica, capaz de dar existência ao que antes estava apenas em potencial. É a ideia de que o Verbo é a força criadora suprema. No Egito Antigo, essa mesma noção aparece no mito de Ptah. Ele não cria o mundo com as mãos, mas sim com o coração e com a boca. Primeiro, pensa em seu coração, símbolo da mente criativa, e depois pronuncia os nomes das coisas, trazendo-as à vida. A palavra para os egípcios tinha poder sagrado. Nomear era dar existência, e quem dominava os nomes secretos tinha poder sobre os deuses e a realidade. Na Índia, encontramos o conceito do Om, o som primordial. Para os hindus, todo o universo vibra em sintonia com esse mantra eterno. O Om não é apenas um som místico, mas a própria frequência que sustenta a realidade. Quando o praticante entoa o Om, não está apenas repetindo uma palavra, mas se conectando ao ritmo fundamental do cosmos, a melodia que pulsa desde o início dos tempos. E entre os gregos, filósofos como Pitágoras ensinaram que tudo no universo é número, proporção e harmonia. Para ele, a realidade era música invisível, um conjunto de vibrações que podiam ser traduzidas em escalas e frequências. A música das esferas
seria o canto secreto dos planetas, um som inaudível ao ouvido humano, mas que ecoa silenciosamente no equilíbrio do cosmos. O que essas tradições, tão diferentes entre si, parecem nos dizer é que a criação foi um ato sonoro, uma sinfonia divina. A palavra, o canto, o som, todos são símbolos de algo ainda mais profundo, a vibração. O universo, em sua essência, é vibração em movimento. E se tudo é vibração, então tudo é linguagem. A ciência moderna, curiosamente, ecoa essa visão antiga. A física quântica nos mostra que partículas fundamentais não são blocos estáticos, mas ondas que vibram em diferentes frequências. A teoria das cordas, por exemplo, propõe que toda a matéria do universo é composta por minúsculas cordas vibrantes. Em outras palavras, até mesmo a ciência reconhece que a base da realidade é uma espécie de música cósmica. Mas há algo ainda mais fascinante. Muitas tradições afirmam que não apenas o som criou o universo, mas que continua a sustentá-lo. O cosmos não foi apenas dito uma vez. Ele está sendo dito continuamente. A criação não é um evento encerrado no passado, mas um verbo que nunca para de ser conjugado. Nós existimos porque o universo ainda canta. Essa ideia também toca diretamente a nossa experiência humana. Afinal, sabemos o poder que as palavras exercem sobre nós. Uma única frase pode inspirar coragem ou causar destruição. Uma bênção pode curar, enquanto uma maldição pode ferir. A palavra não é neutra. Ela carrega energia, molda realidades, influencia destinos. Não seria isso um reflexo do mesmo princípio que, em escala cósmica, moldou estrelas e galáxias? No esoterismo, existe ainda a noção de que há uma linguagem secreta da criação, um alfabeto cósmico que serve de código para a realidade. Na Cabala, por exemplo, as 22 letras hebraicas são vistas como forças criativas. Cada letra não é apenas um símbolo gráfico, mas uma energia viva que participa da estrutura do universo. O Sefer Yetzirah, um dos textos cabalísticos mais antigos, descreve como Deus esculpiu o mundo com letras e combinações de sons. Essa visão nos leva a refletir. Se a criação é linguagem, então o próprio universo é um texto em constante escrita. As estrelas são palavras brilhando no céu. Os rios são frases que correm pela terra. E cada ser vivo é uma sílaba no poema infinito da existência. E talvez nós também sejamos criadores. Quando falamos, quando cantamos, quando pensamos com intenção, estamos vibrando com a mesma força que moldou o cosmos. As tradições antigas não queriam apenas explicar a origem do universo. Elas nos convidavam a perceber que carregamos dentro de nós a centelha criadora. O verbo que trouxe a luz ainda ecoa em nossas vozes e pensamentos. Assim, a linguagem da criação não pertence apenas aos deuses distantes. Ela está presente cada vez que damos nome a algo, cada vez que transmitimos uma ideia, cada vez que entoamos um som com intenção. O universo é uma canção, e nós somos notas dessa melodia eterna. Talvez, no silêncio, possamos ouvir esse cântico original, e ao entoarmos nossas próprias palavras com consciência, possamos nos alinhar novamente com os criadores antigos, participando do ato divino de dar forma ao que ainda não existe. Se a criação foi um ato de ordem, harmonia e linguagem, ela também não escapou de algo inevitável: o conflito. Em quase todas as tradições, os primeiros instantes do universo não foram marcados por paz eterna, mas por uma batalha cósmica, uma disputa entre forças que buscavam moldar a realidade de acordo com suas próprias intenções. Esse episódio, muitas vezes descrito como a Guerra dos Céus, aparece com diferentes nomes e símbolos em culturas do mundo inteiro. Nos mitos da antiga Mesopotâmia, encontramos a epopeia da Enuma Elish, onde os deuses mais jovens se levantaram contra Tiamat, a deusa primordial das águas caóticas. Tiamat representava o oceano infinito, a desordem sem limites. Para estabelecer a ordem, Marduk, o herói solar, precisou derrotá-la em combate. Com seu arco e sua rede, ele abateu a imensa serpente cósmica, partindo seu corpo em dois. Com uma metade formou os céus e com a outra moldou a terra. Essa narrativa mostra que a criação para os babilônios não foi apenas construção, mas também destruição. A ordem nasceu da vitória sobre o caos. No Egito,
histórias semelhantes falam da luta constante entre Horus e Set. Horus, o deus falcão, simbolizava a ordem, a luz, a realeza legítima. Set, por outro lado, era o deus do deserto, das tempestades, da desordem. A batalha entre os dois nunca teve um fim absoluto. Ela representava o equilíbrio dinâmico entre forças opostas, sempre em tensão. A guerra celestial, nesse caso, não foi um evento do passado, mas uma realidade contínua refletida na vida, na política e até na natureza. Na tradição grega, a narrativa se repete. Antes da supremacia de Zeus, houve a titanomaquia, a guerra entre os titãs e os deuses olímpicos. Cronos, o senhor do tempo e pai dos deuses, foi destronado por seu próprio filho. Os titãs foram lançados no Tártaro, o abismo mais profundo do submundo, e Zeus estabeleceu a nova ordem. Mais tarde, outra batalha, a gigantomaquia, colocou os deuses contra os gigantes primordiais. Em ambos os casos, a mensagem é clara. O cosmos se organiza por meio da luta, e a ordem é conquistada através da vitória sobre potências ancestrais. A própria Bíblia carrega ecos dessa guerra cósmica. No livro do Apocalipse, o dragão, identificado como a antiga serpente, trava a batalha contra Miguel e seus anjos. O dragão é derrotado e lançado à terra. Aqui vemos novamente a imagem da serpente, ou do monstro caótico, sendo expulso, derrotado, para que o equilíbrio divino se estabeleça. Curiosamente, esse motivo é quase idêntico ao da luta de Marduk contra Tiamat, ou a vitória de Zeus sobre Tifão, o dragão grego. É como se houvesse uma memória universal de uma batalha primordial que marcou os céus. Mas o que essas histórias querem nos dizer? Talvez que a criação nunca foi um processo pacífico. O nascimento do cosmos, da vida e da consciência envolveu tensões, rupturas e confrontos entre forças divergentes. O universo, em sua essência, é dual: luz e trevas, ordem e caos, espírito e matéria. A guerra dos céus simboliza justamente essa luta eterna entre polos opostos. E não precisamos olhar apenas para os mitos para perceber isso. A ciência nos mostra que estrelas nascem em meio a explosões, que planetas surgem de colisões violentas, que a vida na Terra evoluiu em meio a extinções em massa e catástrofes naturais. O cosmos inteiro é um palco de conflitos criativos, onde a destruição e a criação caminham lado a lado. No campo espiritual, a guerra dos céus também pode ser vista como um reflexo interno. Cada ser humano carrega dentro de si essa batalha entre forças opostas. O dragão do caos pode ser interpretado como nossos medos, nossas sombras e instintos descontrolados, enquanto o anjo representa nossa consciência, nossa busca por luz e ordem. A vitória não é o extermínio de um dos lados, mas o equilíbrio, a integração. Assim como Horus e Set, a luta é eterna, mas necessária para o crescimento. Alguns textos gnósticos levam essa reflexão ainda mais longe. Eles descrevem que a criação do mundo material não foi obra de um Deus supremo, mas de entidades menores, chamadas arcontes, que teriam se rebelado contra a fonte. Nesse sentido, o próprio cosmos visível seria fruto de uma guerra espiritual, uma prisão criada em meio ao conflito entre ordens divinas. Aqui, a guerra dos céus não está apenas no passado. Ela é o pano de fundo da nossa própria existência. Seja como metáfora, seja como memória ancestral, a guerra dos céus nos revela uma verdade profunda. Toda criação envolve conflito. Nada nasce sem tensão, sem a fricção entre forças contrárias. Assim como o trovão rasga os céus antes da chuva fecundar a terra, assim também o universo precisou atravessar batalhas para que a vida pudesse florescer. E talvez, no fundo, essa guerra não tenha terminado. As tradições nos dizem que ela continua, não apenas nos céus, mas dentro de cada um de nós. Somos palco dessa mesma batalha, repetida em escala íntima, a cada escolha que fazemos entre caos e ordem, entre egoísmo e compaixão, entre ignorância e sabedoria. O que a guerra dos céus nos ensina é que o cosmos não é estático. Ele pulsa, luta, renova-se. A criação não é apenas o ato de erguer, mas também de destruir o que não serve mais. É nesse movimento eterno, nessa tensão entre forças opostas, que o universo encontra sua verdadeira harmonia. Depois do vazio primordial,
Depois dos primeiros criadores e das batalhas cósmicas que estabeleceram a ordem, uma questão inevitável permanece. O que aconteceu com esses antigos criadores? Onde eles estão agora? Teriam desaparecido após cumprir sua missão ou permanecem ocultos observando o desenrolar da história humana? As tradições do mundo oferecem respostas diferentes, mas todas apontam para um mesmo mistério. O legado dos criadores não se perdeu. Ele continua vivo, seja como energia que sustenta o cosmos, como arquétipos que habitam nossa consciência, ou até mesmo como seres que ainda atuam nas sombras da realidade. Nos mitos da Mesopotâmia, por exemplo, os deuses que participaram da criação não deixaram a cena. Eles permaneceram governando a ordem do mundo, dividindo tarefas entre si. Alguns se tornaram regentes dos céus, outros das águas, outros das artes e do conhecimento. O universo, assim, não era apenas uma obra terminada, mas um reino administrado por forças divinas que ainda interferiam no destino dos homens. No Egito, os deuses criadores eram constantemente reatualizados em rituais. O faraó, considerado filho de Horus, não era apenas um governante humano, mas o elo vivo entre os deuses e a terra. Os ritos de renovação anual não serviam apenas para adorar divindades distantes. Eram formas de manter a criação funcionando, reafirmando a ordem contra o caos. Isso nos mostra que, para os antigos egípcios, a criação não era um ato único, mas um processo contínuo que precisava ser nutrido e sustentado. Na Cabala, o legado dos criadores aparece na ideia de que cada ser humano carrega em si uma centelha do divino. As forças que moldaram o universo não desapareceram. Elas fluem em nossa consciência. As letras sagradas, os nomes de Deus, as Sefirot, todos são reflexos da obra dos criadores originais, agora acessíveis ao homem que busca compreender sua origem espiritual. O legado, portanto, não é apenas externo, mas interno. Ele pulsa dentro de nós. Já nos textos gnósticos, a visão é mais sombria. Os criadores, ou melhor, os arcontes, ainda estariam presentes, manipulando a humanidade, mantendo-a presa a uma realidade ilusória. Nesse caso, o legado não é uma bênção, mas uma prisão. O caminho da libertação consistiria em transcender as correntes desses criadores inferiores e retornar à fonte. Essa perspectiva revela que nem todo legado é positivo. Há também lições de vigilância e discernimento diante das forças invisíveis que moldam nosso mundo. Mas há também tradições que enxergam os criadores como mestres ocultos, seres que guiam a humanidade discretamente. Algumas correntes esotéricas falam de arquitetos cósmicos ou irmandades de luz, que acompanham nossa evolução, inspirando líderes, profetas e visionários. Nessas narrativas, o legado dos criadores é a própria civilização, a escrita, a agricultura, a astronomia, a matemática, conhecimentos que parecem ter surgido repentinamente como se tivessem sido entregues por mãos invisíveis. A própria mitologia suméria insinua isso. Os Anunnaki, além de organizarem o cosmos, teriam transmitido à humanidade técnicas de cultivo, de construção e até de medicina. Isso levanta uma questão intrigante. Será que parte do nosso desenvolvimento não é apenas humano, mas fruto de uma herança recebida de inteligências mais antigas? No fundo, o legado dos criadores pode ser visto em 3 níveis diferentes. Cósmico. Eles estabeleceram as leis fundamentais que ainda sustentam o universo. Gravidade, movimento, vibração, dualidade. Tudo isso pode ser entendido como reflexos de sua obra inicial. Cultural. Muitos mitos, ritos e tradições humanas nasceram como tentativas de manter viva a memória desses criadores. Religiões, símbolos e narrativas são formas de preservar o fio de conexão com o sagrado. Interior. Dentro de nós, o legado se manifesta como consciência, criatividade e intuição. Somos filhos desse processo cósmico, portadores da mesma centelha criadora que moldou estrelas e planetas. Essa herança, porém, não é neutra. Carregamos tanto a harmonia dos criadores quanto os ecos de suas batalhas. O caos e a ordem ainda vivem dentro de nós, e cabe a cada um decidir como utilizar essa centelha. Podemos ser construtores de mundos, mas também destruidores.
O legado é uma responsabilidade. Talvez seja por isso que tantas culturas insistiram em rituais de renovação, meditação, oração e práticas espirituais. Elas não serviam apenas para honrar os criadores, mas para alinhar a humanidade com o fluxo cósmico que eles estabeleceram. Ao repetir cantos, entoar mantras, pronunciar palavras sagradas, o homem se reconecta ao ato original da criação e atualiza sua participação nesse grande processo. E aqui está a reflexão final. Se os criadores antigos moldaram o cosmos, nós somos os herdeiros dessa obra. Cada pensamento, cada palavra e cada ação é um ato criador. Assim como eles deram ordem ao caos primordial, também nós podemos dar forma ao caos da vida cotidiana. O legado deles é a lembrança de que não somos apenas espectadores do universo, mas coautores de sua história. Talvez os criadores originais tenham se afastado, talvez ainda estejam presentes de formas invisíveis, ou talvez nunca tenham nos deixado, porque vivem dentro de nós. O que importa é que sua obra não terminou. O universo ainda está em criação, e cada um de nós é parte desse processo. O legado dos antigos, portanto, não é um mito esquecido. Ele é um chamado, um convite para que despertemos a centelha criadora que herdamos e continuemos a obra dos primeiros arquitetos do cosmos.